Existe uma cena no início de Alice no País das Maravilhas que quase ninguém para pra analisar de verdade. Alice está sentada debaixo de uma árvore, entediada, enquanto a irmã mais velha lê um livro sem figuras. Ela olha pras flores, olha pro céu, olha pro nada. E você, assistindo aquilo pela primeira vez quando criança, provavelmente pensou que era só o setup de uma aventura. Mas e se eu te dissesse que aquela cena não é o começo de um sonho, mas o começo de um colapso? Que a menina sentada debaixo daquela árvore já estava, naquele exato momento, perdendo o fio que a conectava à realidade. Porque a toca do coelho não é uma porta para a magia. Nunca foi. A toca do coelho é o abismo que se abre dentro da mente de Alice no exato instante em que ela não consegue mais suportar o peso do mundo externo. Ela não caiu por curiosidade. Ela caiu porque a mente humana, quando pressionada além do limite, faz uma coisa muito específica. Ela desconecta. Ela cria uma saída. Ela fabrica um lugar onde as regras do mundo real não existem mais. Porque as regras do mundo real estavam sufocando Alice muito antes de o filme começar. Isso é o que vamos explorar hoje, não o conto de fadas, não a aventura colorida e musical que a Disney vendeu pra você em 1951. Vamos olhar embaixo de tudo isso, vamos raspar a tinta pastel e o verniz encantado, e vamos encontrar o que está escrito nas paredes de baixo, o registro clínico de uma crise dissociativa severa, de uma mente fragmentada, de uma criança que entrou num colapso mental profundo e que, ao final do filme, acordou apenas porque o cérebro ativou o último mecanismo de defesa disponível antes da destruição total. Senta, respira fundo. Porque daqui pra frente, o País das Maravilhas vai parecer exatamente o que sempre foi, um lugar de horror. Vamos começar pelo princípio, pelo contexto que o filme nunca te deu, mas que a psicologia dá de bandeja. Alice é uma criança vitoriana, e esse detalhe importa mais do que qualquer outra coisa nessa análise. A Era Vitoriana foi um dos períodos mais opressores da história moderna para crianças, especialmente para meninas. Elas eram treinadas desde o berço para sentar direito, falar baixo, não questionar, obedecer, aprender coisas que eram consideradas adequadas para seu gênero e sua classe, e suprimir absolutamente qualquer traço de individualidade que não se encaixasse no molde que a sociedade havia construído para elas. A curiosidade era tolerada, mas só até certo ponto. A imaginação era encorajada, mas só se produzisse algo útil. A desordem, a loucura, o caos eram palavras que definiam fracasso moral. Ser diferente era ser errado. Alice, no início do filme, não está entediada por falta de estimulação. Ela está sufocada. A irmã mais velha, lendo um livro sem figuras, é uma metáfora poderosa, mesmo que involuntária. O mundo ao redor de Alice é um mundo sem cor, sem imaginação, sem espaço para ela ser o que ela é. E a pergunta que ela faz, aquela pergunta sobre um mundo que funciona de um jeito diferente, um mundo onde gatos lhe sorriem e chapeleiros fazem festas, essa pergunta não é a pergunta de uma criança curiosa, é a pergunta de uma criança desesperada. Uma criança que está no silêncio daquele jardim vitoriano, no limite de um colapso que o filme vai nos mostrar sem nunca nomear, e então o coelho branco aparece. E aqui começa o primeiro erro de interpretação que quase todo mundo comete. A gente vê o coelho branco e pensa num gatilho narrativo, num convite para a aventura, mas dentro do que estamos construindo aqui, ele é outra coisa completamente. Ele é o objeto de fixação dissociativa de Alice, o elemento que a mente em colapso criou para ter algo a perseguir, algo que justificasse o abandono da realidade, porque a dissociação não funciona como a gente imagina. Ela não apaga tudo e deixa o vazio. Ela cria, ela constrói. Ela fabrica um mundo alternativo que seja coerente o suficiente para que a mente se convença de que estar lá é melhor do que estar aqui. O coelho branco com seu relógio e sua pressa é a mente de Alice dizendo: siga isso, qualquer coisa menos ficar aqui. Qualquer coisa menos essa cadeira, esse jardim, esse livro sem figuras, esse mundo que não foi feito para você. E Alice segue. Ela sempre ia seguir, porque a alternativa era ficar. E ficar estava destruindo ela. A queda na toca é longa demais para ser literal. Ela passa por salas com portas, por gravatas e cadeiras flutuando, por relógios e lampiões, num descenso que não tem lógica física, mas tem uma lógica psíquica perfeita. É a representação visual do processo de desconexão mental. Cada andamento da queda é um nível mais fundo da consciência que está sendo abandonado. Alice não está caindo num buraco. Ela está afundando dentro de si mesma, descendo pelos corredores da própria psique, deixando para trás, camada por camada, o contato com o mundo real, até chegar num lugar onde ele simplesmente não existe mais. E quando ela chega no fundo, o que ela encontra? Uma sala cheia de portas trancadas. Uma sala onde há saída em todos os lugares, mas nenhuma é acessível. Uma sala onde ela é grande demais, depois pequena demais, depois grande demais de novo, numa sequência de inadequação que não tem fim. Quantas crianças você conhece que cresceram sentindo exatamente isso? Que eram demais em alguns contextos e de menos em outros, que nunca encontravam o tamanho certo para caber no mundo que estava à volta delas? Alice não está descobrindo o País das Maravilhas. Alice está vivenciando, em imagens e símbolos construídos pelo próprio inconsciente dela, a sensação exata de não pertencer a lugar nenhum. E essa sensação, que é uma das marcas mais profundas do colapso dissociativo, vai se repetir durante todo o filme.
Ela vai tentar entrar em lugares e ser recusada. Vai tentar seguir regras e descobrir que as regras mudam. Vai tentar encontrar alguém que a ajude e encontrar apenas personagens que a confundem mais. Porque o subconsciente em colapso não constrói um refúgio, ele constrói um labirinto. Antes de continuarmos descendo esse labirinto junto com Alice, eu preciso pedir uma coisa pra você. Se essa análise está fazendo sentido, se você está começando a ver o que eu estou vendo, ir pra esse vídeo agora. Deixa o like, se inscreve no canal, talvez seja assim, e me conta nos comentários. Você acha que Alice apenas sonhou ou ela teve um colapso mental real? Essa discussão nos comentários é o que mantém esse tipo de análise vivo. E enquanto você pensa na resposta, vamos falar sobre os personagens, porque é aí que a teoria realmente começa a sangrar. Vamos falar sobre o Chapeleiro Louco, porque o Chapeleiro é, de longe, o personagem mais perturbador do filme inteiro, e não pelas razões óbvias. Não é a loucura exibicionista dele que assusta. Não é o chapéu enorme, ou o sorriso aberrante, ou as frases sem sentido. O que assusta no Chapeleiro é o que ele representa em termos clínicos, uma vez que você tira a fantasia e olha para a estrutura. A cena do chá do desaniversário é uma das sequências mais densas psicologicamente de toda a história da animação. Alice chega até aquela mesa longa, aquela mesa que claramente deveria acomodar muitas pessoas, e encontra apenas o Chapeleiro e a Lebre de Março sentados em uma das pontas com um número absurdo de xícaras e bules e doces, em pleno ritual de festejo, repetindo um ciclo que claramente já aconteceu inúmeras vezes antes. Eles mudam de lugar constantemente. Eles servem chá que ninguém bebe, eles cantam parabéns para uma data que não existe, o desaniversário, que por definição é todos os dias do ano, exceto um. Pensa no que isso significa. Todos os dias a mesma festa, o mesmo canto, a mesma xícara, o mesmo bolo, a mesma mesa, o mesmo sorriso forçado que não chega aos olhos, a mesma celebração de nada. Isso não é excentricidade. Isso é o loop do trauma. O transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT, funciona de uma maneira que a maioria das pessoas não entende intuitivamente. Quando um evento traumático acontece, o cérebro falha no processo de arquivar aquela memória da forma como arquiva outras experiências. Em vez de guardar aquilo como algo que aconteceu e passou, ele mantém aquela memória num estado de perpétuo presente. Então, de maneira involuntária, repetitiva e devastadora, ele revive aquele evento. Às vezes como flashback vívido, às vezes como comportamento compulsivo, às vezes como a repetição inconsciente de padrões que se originaram no momento do trauma. A mente traumatizada repete porque não sabe parar, porque parar significa processar, e processar significa enfrentar. E enfrentar, para uma mente que ficou presa no momento do horror, parece mais aterrorizante do que qualquer coisa no mundo. O Chapeleiro e a Lebre de Março não conseguem parar a festa. O relógio deles parou às 6 da tarde, hora do chá, e ficou assim para sempre. O tempo, aqui tratado como uma entidade separada que o Chapeleiro ofendeu, não avança, não pode avançar. E então eles ficam ali, no exato momento em que o trauma aconteceu, repetindo, com sorrisos na face e horror nos olhos, incapazes de ir para frente, porque ir para frente significaria deixar para trás a única realidade que ainda conhecem. Alice, dentro do subconsciente dela, criou esses dois personagens porque ela também conhece esse loop. A mente de uma criança que cresceu num ambiente opressor, que foi treinada a suprimir seus impulsos, a engolir sua curiosidade, a caber no tamanho que o mundo determinou para ela, essa mente também fica presa, também repete. Também acorda todo dia para a mesma festa sem sentido, com o mesmo sorriso que não significa nada, servindo o mesmo chá que ninguém vai beber de verdade. E tem um detalhe na cena do chá que quase sempre passa despercebido e que me gela o sangue toda vez que eu penso nele. Quando Alice finalmente decide ir embora, declarando que foi a pior visita da vida dela, o Chapeleiro e a Lebre apenas continuam. Eles não a convencem a ficar. Não ficam tristes com a partida dela. Não percebem de fato que ela foi embora, porque ela nunca fez parte da festa deles de verdade. Ela era mais uma xícara vazia naquela mesa interminável, e a festa vai continuar sem ela, como vai continuar amanhã, e depois de amanhã, e para sempre. Até que ninguém mais saiba porque ainda está acontecendo. Isso é o que o trauma faz com a mente. Ele continua mesmo quando ninguém está mais assistindo. Agora vamos falar sobre o personagem que mais me perturbou quando eu comecei a analisar esse filme com seriedade. O Gato de Cheshire, porque o Gato de Cheshire é apresentado como um guia. Como um personagem enigmático, mas inofensivo, com aquele sorriso imenso e aquelas frases filosóficas que parecem profundas, mas são na verdade puro niilismo embrulhado em charme. E é exatamente essa embalagem que o torna o elemento mais perigoso de todo o País das Maravilhas. O gato aparece e desaparece. Isso não é uma habilidade mágica curiosa, é uma representação precisa de um tipo específico de experiência psíquica, o pensamento intrusivo. Aquelas vozes, ideias, impulsos que aparecem na mente sem aviso, que dominam o campo de percepção por um momento e que desaparecem antes que você consiga agarrá-los ou analisá-los de verdade. A mente em colapso conhece muito bem esse padrão. Algo aparece, te confunde, desaparece,
e você fica olhando para o espaço onde estava, tentando entender se era real ou não. E o que o gato faz quando aparece? Ele não ajuda Alice a encontrar o caminho. Ele questiona a validade de qualquer caminho. Quando ela pergunta qual direção deve tomar, ele responde que depende de onde ela quer chegar, e quando ela diz que não sabe, ele sorri e diz que então qualquer caminho serve. Essa resposta, apresentada como sabedoria excêntrica, é na verdade a sentença mais nihilista que alguém poderia ouvir num momento de crise. Você não sabe para onde vai, então tanto faz, nada importa. Qualquer coisa que você escolha é igualmente sem sentido. Esse é o pensamento que vem no pior momento de um episódio dissociativo. Quando a mente está fragmentada, quando o eixo que orienta a percepção da realidade foi sacudido, quando você não consegue mais confiar nem nos seus próprios sentidos, a voz que diz que não tem diferença, que tudo é igualmente válido ou igualmente inválido, essa voz não é uma guia. Essa voz é o precipício. Mas o momento mais importante do Gato de Cheshire, o momento que define ele como manifestação de psicose e não como personagem cômico, é quando ele diz a Alice: "Estamos todos loucos aqui. Você está louca. Eu estou louco. De que outra forma você poderia estar aqui?" Para tudo e pensa nessa frase. Dentro da narrativa da Disney, ela é um charme, um toque de magia absurda, mas dentro do que estamos construindo aqui, ela é devastadora. O gato está dizendo a Alice que a presença dela naquele lugar é evidência direta de sua própria loucura, que pertencer ao País das Maravilhas é pertencer à insanidade, que estar aqui, nesse espaço, nessa experiência, é sinônimo de estar louca. E então ele sorri e desaparece de novo, deixando Alice absorver essa informação sozinha, sem suporte, sem contexto, sem a menor possibilidade de refutação. Isso é o que a psicose faz. Ela não chega gritando. Ela não anuncia a destruição da identidade com sirenes e alarme. Ela chega sorrindo, com frases que parecem filosóficas, com uma voz que parece conhecer respostas que você não tem. E aos poucos, pacientemente, ela vai desmantelando o senso de realidade da pessoa de dentro para fora. Ela isola. Ela confunde. Ela convence a mente de que a percepção distorcida é a percepção correta e que quem vê o mundo de outro jeito é que está errado. Alice, ao longo do filme, vai progressivamente perdendo a capacidade de confiar na própria percepção. Ela come e bebe coisas que a transformam sem entender porquê. Ela segue instruções contraditórias, ela obedece a personagens que a tratam com desdém e ignora os próprios instintos. E o Gato de Cheshire, aquela voz que aparece e desaparece, que sorri enquanto destrói, é a voz interna que vai guiando esse processo de erosão do ego. Tem uma coisa que eu preciso mencionar aqui, porque ela aparece de forma muito específica no arco do gato, e que é tecnicamente fascinante. Ele nunca mente. Esse é o detalhe mais perturbador de tudo. Ele não conta histórias falsas para Alice. Ele não a engana com ilusões. Tudo que ele diz é, dentro da lógica do País das Maravilhas, verdade. Ela está louca. Todos estão loucos. Qualquer caminho leva a algum lugar. E é exatamente essa aderência à verdade distorcida que o torna tão eficiente na destruição da sanidade de Alice, porque a mente humana pode se defender da mentira. A mente humana tem muito mais dificuldade em se defender de verdades que não deveria precisar ouvir. E por falar em análises que mexem com a cabeça, se você está assistindo esse vídeo e curte muito esse tipo de conteúdo que raspa a superfície dos clássicos da nossa infância e mostra o que está embaixo, eu preciso te dizer que você pode levar esse universo para fora da tela. Dá uma olhada na aba do YouTube Shopping aqui do canal. Tem camisetas com estampas de animações que são simplesmente incríveis, perfeitas para quem é fã desse mundo da animação e quer mostrar isso por onde passa. Vale muito a pena conferir. Mas voltando ao abismo, porque precisamos falar sobre a Rainha de Copas. E eu preciso que você entenda uma coisa antes. A Rainha de Copas não é o antagonista do filme. Ela é o clímax psicológico do colapso de Alice. Pensa na estrutura da narrativa do filme por um segundo. Alice passa o filme inteiro sendo submetida a regras arbitrárias, julgamentos sem sentido, punições sem crime, autoridades que exercem poder sem nenhuma legitimidade real. O lagarto Bill que entra pela janela porque alguém mandou. Os soldados de cartas que pintam rosas vermelhas porque a rainha ordenou. Os convites absurdos que viram obrigações. As leis que mudam conforme a conveniência de quem está no poder naquele momento. E no centro de tudo isso, como o eixo gravitacional ao redor do qual todo o caos gira, está a Rainha de Copas, vermelha como sangue, exibicionista em sua crueldade, com uma frase que ela repete como mantra: cortem a cabeça, cortem a cabeça, cortem a cabeça. Agora vou te dar duas leituras possíveis para esse personagem, e as duas são igualmente aterrorizantes. A primeira é a mais óbvia, mas não menos válida. A Rainha de Copas é a culpa internalizada de Alice, a voz punitiva que mora dentro de cada criança que foi criada para ser perfeita, para nunca errar, para ser sempre adequada ao padrão. Toda vez que Alice faz algo fora da linha no País das Maravilhas, a rainha aparece. Toda vez que Alice demonstra individualidade, que discorda, que questiona, que ocupa espaço demais, a voz da rainha ecoa. Você vai ser punida por isso. Você vai perder a cabeça por isso. Essa voz não precisa estar em lugar nenhum externo a Alice. Ela mora dentro dela. A rainha é Alice punindo a si mesma.
A segunda leitura é histórica e talvez ainda mais perturbadora. Lewis Carroll escreveu Alice's Adventures in Wonderland em 1865, numa Inglaterra vitoriana, onde a psiquiatria estava dando seus primeiros passos e onde esses primeiros passos eram, com raras exceções, profundamente violentos. Pessoas diagnosticadas com loucura, especialmente mulheres e crianças, eram tratadas com métodos que hoje reconheceríamos como tortura, internações compulsórias, restrições físicas, terapias de choque em suas formas mais primitivas, e no caso de quadros considerados mais graves, cirurgias cerebrais cujo princípio brutal, cortar o que está causando o problema, já estava presente no imaginário médico da época. Quando a Rainha de Copas grita "cortem a cabeça", ela não está falando só de execução, ela está falando de apagamento, de remoção cirúrgica da identidade, de uma solução final para o problema de alguém que não consegue se comportar dentro das normas do mundo real. A Rainha de Copas é o sistema psiquiátrico punitivo da era vitoriana. É o médico que olha para Alice e vê uma doença que precisa ser cortada fora. É a instituição que decide que a melhor forma de curar é destruir. E o julgamento no final do filme, aquela sequência caótica, onde Alice é colocada no centro de um tribunal que não faz sentido, onde as evidências são impossíveis, onde o veredito já foi decidido antes do processo começar. Esse julgamento não é o clímax de uma aventura de fantasia, é o clímax de um ataque de pânico severo. Pensa na fenomenologia de um ataque de pânico real. Você está no centro de alguma coisa que não faz sentido e que ao mesmo tempo parece absolutamente real e absolutamente ameaçadora. As regras estão quebrando em tempo real. Você não consegue raciocinar sobre o que está acontecendo porque a capacidade de raciocinar está sendo consumida pelo terror. Há uma sensação avassaladora de que algo terrível está prestes a acontecer, de que você está sendo julgada e que o julgamento vai resultar em algo irreversível. E quanto mais você tenta se explicar, defender sua lógica, provar que o que está acontecendo não faz sentido, mais o ambiente parece se contrair ao redor de você. Isso é exatamente o que acontece com Alice no Tribunal da Rainha. Ela tenta se defender com lógica, e a lógica não tem nenhum poder ali. Ela cresce em tamanho, o que deveria ser uma vantagem, mas só a torna mais ameaçadora aos olhos do tribunal, que responde com mais punição. Ela finalmente explode, declarando que todos eles são um baralho de cartas, uma negação da realidade deles, uma recusa em aceitar aquele mundo como real. E imediatamente, o mundo inteiro começa a cair sobre ela, e então ela acorda debaixo da árvore. E aqui está a parte que ninguém quer pensar demais. Acordar não foi uma salvação. O filme nos apresenta o despertar de Alice como uma resolução feliz. Ela estava dormindo, era um sonho, está tudo bem, a aventura acabou, fim. Mas dentro do que construímos aqui, o despertar é outra coisa. O despertar é o mecanismo de emergência que a mente humana ativa quando está chegando ao limite absoluto da própria capacidade de sustentar um estado dissociativo. Não é uma escolha, não é um crescimento, é o disjuntor psíquico queimando antes que o sistema inteiro entre em colapso. Alice não acordou porque superou alguma coisa. Alice acordou porque a intensidade do estado que ela estava vivenciando chegou num patamar que o cérebro não pode mais sustentar sem dano físico. O despertador foi disparado pelo pânico, pelo julgamento, pela ameaça de destruição existencial. E ela saiu do estado dissociativo da única forma que o corpo permite, abruptamente, de volta ao corpo, de volta ao jardim, de volta à irmã lendo o livro sem figuras. Mas o livro ainda não tem figuras. A irmã ainda está lendo. O jardim ainda está lá. O mundo que produziu a crise ainda existe, intacto, exatamente igual ao que era quando ela entrou no abismo. E Alice sorri, aquele sorriso da última cena, e sai correndo para tomar chá. Chá, de novo, sempre o chá. É impossível não ouvir o eco da festa do chapeleiro naquele convite final. A repetição que não acaba, o ciclo que não quebra. O mundo real que, na sua maneira educada e vitoriana e completamente opressora, vai continuar sendo o que é. E Alice vai continuar sendo Alice, vai continuar tendo curiosidades que não cabem no mundo à volta dela, vai continuar sufocando impulsos que não são permitidos, vai continuar sentando debaixo de árvores com irmãs que leem livros sem figuras. E a próxima queda na toca está só esperando. Mas eu preciso pausar aqui para fazer algo importante. Eu preciso agradecer aos membros do canal, talvez seja assim que tornam esse tipo de análise possível. Vocês que apoiam o canal mês a mês, que estão aqui nas análises mais profundas e perturbadoras, que acreditam que as histórias da nossa infância merecem ser examinadas com seriedade e sem filtro. Esse vídeo existe por causa de vocês. A coragem de ir fundo em histórias que o mundo prefere deixar superficiais existe por causa do apoio de vocês. Muito obrigado, de verdade. Agora vamos aprofundar mais algumas camadas, porque há elementos no filme que ainda não tocamos e que são essenciais para a construção completa dessa teoria. Vamos falar sobre a dissolução da identidade, que é o processo central que o filme documenta do começo ao fim, e que é um dos sinais mais claros de um episódio dissociativo severo. No começo do filme, Alice sabe quem ela é. Ela tem opinião, ela tem preferências. Ela tem um senso de si mesma que, por mais limitado que seja pela estrutura social vitoriana ao redor dela,
ainda existe de forma coerente, mas à medida que o País das Maravilhas avança, essa coerência vai sendo sistematicamente destruída. Os primeiros ataques à identidade de Alice vêm de forma aparentemente inofensiva. Ela muda de tamanho constantemente. Ora é grande demais, ora pequena demais. O corpo muda, mas ela permanece a mesma por dentro? Ou o corpo é a manifestação externa de como ela se sente em relação ao espaço que ocupa no mundo. A menina que é grande demais para entrar pela porta, que é pequena demais para alcançar a chave, que nunca é o tamanho certo para caber no mundo, isso não é fantasia. Isso é a experiência visceral de inadequação que uma criança em colapso sente no próprio corpo. Depois vem a lagarta. Ela pergunta quem é você, e Alice não consegue responder. Ela começa a dizer seu nome, começa a descrever quem era quando acordou naquela manhã, mas percebe, no meio da fala, que já não tem certeza de nada disso, que as transformações que vivenciou desde que entrou na toca do coelho tornam a resposta obsoleta. E a lagarta, em vez de oferecer conforto ou clareza, apenas diz que ela deveria saber quem é, e vira as costas, porque o subconsciente não é gentil. O subconsciente, quando está em colapso, não te diz coisas bonitas. Ele te confronta com as perguntas que você não consegue responder e depois te deixa sozinha com elas no silêncio. E essa solidão permeia cada cena do País das Maravilhas. Alice está cercada de personagens o tempo inteiro. Há sempre alguém gritando, cantando, marchando, julgando, convidando ou expulsando, mas ela está absolutamente sozinha em cada cena. Não há um único personagem no País das Maravilhas que realmente a veja como Alice, que se importe com o que ela sente, ou pensa ou quer, que reconheça nela uma pessoa real. E isso também é o que acontece no interior de uma mente em dissociação. Você pode estar num quarto cheio de gente, no meio de uma festa, ou de uma aula, ou de um jantar em família, e estar completamente, devastadoramente sozinha. Porque a dissociação é, antes de tudo, uma desconexão da capacidade de se sentir conectada. É estar presente fisicamente, mas ausente de tudo que dá ao presente algum significado. Há um personagem que merece atenção especial nessa leitura e que geralmente é tratado como figurante. Os soldados de cartas, aquelas figuras bidimensionais, sem profundidade, sem expressão real, que executam ordens sem questionar e que estão pintando rosas vermelhas quando Alice os encontra. Pintando rosas vermelhas porque plantaram as brancas por engano, porque a rainha quer vermelho, porque a punição por ter plantado brancas é horrível demais para ser arriscada. Eles são o sistema de conformidade, são a representação de todas as pessoas ao redor de Alice que fizeram o que foi mandado, que pintaram o mundo da cor que o poder exigiu, que abandonaram o que era natural e verdadeiro por medo do que aconteceria se não o fizessem, e eles existem dentro do subconsciente de Alice porque Alice os conhece muito bem. Talvez ela mesma seja um deles em certos momentos, naqueles momentos em que suprime a própria natureza para ser aceita, para não ser punida, para não ouvir a voz que grita que sua cabeça será cortada. O pintar as rosas de vermelho é um dos atos mais trágicos de todo o filme, exatamente porque ninguém o vê como trágico. É passado como humor, como uma situação cômica que vai criar conflito. Mas o que está ali é uma imagem de pessoas destruindo sua própria obra para sobreviver ao capricho do poder. Uma imagem de um sistema que pune a diferença com tanta ferocidade que as pessoas preferem mentir, disfarçar, cobrir, a enfrentar as consequências da verdade. E existe um paradoxo no coração de Alice, no País das Maravilhas, que raramente é discutido. O lugar criado pela imaginação de Alice é um lugar onde a imaginação não é bem-vinda. O País das Maravilhas deveria ser o refúgio da criatividade, o espaço onde as regras arbitrárias do mundo vitoriano não existem. Mas quando você olha com atenção, o País das Maravilhas é tão cheio de regras, julgamentos e punições quanto o mundo que Alice deixou para trás. Só que as regras aqui são mais caóticas, mais imprevisíveis e por isso mesmo mais aterrorizantes. No mundo real, Alice sabe que as regras são rígidas, mas ao menos são previsíveis. Ela sabe o que se espera dela, mesmo que isso a sufoque. No País das Maravilhas, as regras mudam sem aviso. O que é certo agora pode ser errado daqui a 10 segundos. Não há chão firme. Não há padrão que se possa aprender e seguir. E isso é o que torna o País das Maravilhas, do ponto de vista psicológico, não um refúgio, mas uma intensificação do trauma. Porque o trauma original de Alice não era apenas a rigidez das regras vitorianas. Era a impotência. Era a sensação de que não importa o que ela fizesse. Ela não tinha controle sobre o que acontecia com ela. E o subconsciente, ao criar o País das Maravilhas, amplificou essa impotência até o extremo. Criou um mundo onde o controle é ainda mais ilusório, onde a imprevisibilidade é ainda mais extrema, onde a sensação de estar à mercê de forças externas é ainda mais avassaladora. Por isso, o País das Maravilhas não curou Alice. Não poderia. Ele é feito do mesmo material que a feriu. É um espelho deformado do mundo real. E o que ele reflete, quando você olha sem piscar, é o rosto de uma criança que foi ensinada a acreditar que o mundo não tem espaço para ela do jeito que ela é. Alice no País das Maravilhas de 1951 tem 50 e alguns minutos de duração. É tecnicamente uma das animações mais curtas da era clássica da Disney. E em 50 e alguns minutos, mesmo sem querer, mesmo embrulhado em cores e músicas e humor absurdo,
O filme documentou algo que a psicologia levaria décadas para nomear com clareza. O que acontece com uma mente quando o peso de não poder ser quem é chega ao limite do suportável. Alice caiu na toca. Alice viveu o labirinto. Alice enfrentou a rainha. Alice acordou. Mas acordar não foi o fim. Foi o retorno ao ponto de partida. Ao jardim, à irmã, ao livro sem figuras. Ao mundo que ainda não tem espaço para ela. E a câmera se afasta enquanto Alice corre para tomar chá. E você é suposto a sentir que tudo ficou bem. Mas o chapeleiro ainda está lá, em algum lugar do subconsciente dela, trocando de xícara sem parar. E o gato ainda está sorrindo em algum canto escuro. E a rainha está esperando com a sentença na ponta da língua, pronta para a próxima vez que Alice fizer algo que não caiba nas regras do mundo. A próxima queda vai acontecer. Porque o que causa a queda ainda está lá. Porque as crises dissociativas não se resolvem com despertares. Elas se resolvem com tratamento, com cuidado, com alguém que finalmente para, olha para a criança e pergunta: o que está acontecendo com você de verdade? E no filme de 1951, assim como no mundo vitoriano que ele retrata, ninguém faz essa pergunta. E para esse vídeo agora. Deixa o like e me conta nos comentários. Alice sonhou ou ela teve um colapso mental real? Porque a resposta que você der vai dizer muito sobre como você entende não só o filme, mas a própria capacidade que temos de ver o sofrimento disfarçado de fantasia e decidir conscientemente continuar enxergando só a fantasia. Tem uma frase que ficou para sempre associada a Alice e que eu sempre quis trazer para uma análise como essa. A imaginação é a única arma na guerra contra a realidade. Na superfície parece libertador. Parece um manifesto pela criatividade, pelo poder da mente de criar mundos. Mas quando você olha com os olhos que desenvolvemos aqui hoje, ela revela um horror silencioso. A imaginação sendo chamada de arma. A realidade sendo chamada de guerra. Uma criança que precisava de armas para sobreviver ao próprio mundo. Alice não foi para o País das Maravilhas porque era corajosa. Ela foi porque não tinha escolha. Porque a guerra estava acontecendo dentro dela. E a única arma que ela tinha era a capacidade de criar um lugar onde, mesmo que por um momento, as regras eram outras. Mesmo que esse lugar fosse mais aterrorizante do que libertador. Mesmo que ele reproduzisse os traumas em vez de curá-los. Era o que ela tinha. E ela usou. E quando não pôde mais segurar, quando o terror se tornou insuportável mesmo dentro do refúgio que ela mesma construiu, ela acordou, voltou, sorriu, correu pro chá e nunca mais falou sobre o que tinha acontecido. Porque Alice aprendeu, no fim das contas, a mesma lição que o mundo vitoriano estava tentando ensinar o tempo todo. Algumas coisas são melhores mantidas como sonho. Algumas verdades são pesadas demais para caber no mundo dos adultos que leem livros sem figuras. Algumas quedas na toca do coelho são experiências que a pessoa carrega para sempre, em silêncio, esperando que ninguém pergunte o que realmente aconteceu lá embaixo. Mas hoje alguém perguntou. Hoje nós descemos juntos. Hoje você viu o que estava embaixo das cores e das músicas e dos sorrisos enormes. E agora que você viu, não dá para desver.